Vamos deduzir as relações seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. E só um adendo, o conceito de ângulo, vamos rabiscar aqui, é basicamente o quanto estamos abrindo a partir de um ponto de referência inicial. Digamos que o nosso ponto de referência inicial parte daqui até esse ponto aqui. Utilizando o método graus, a unidade de medida graus, para definir o quanto estamos abrindo. Se nós fizermos um giro completo, nós estamos girando 360 graus. Mas essa é uma unidade de medida da qual nós podemos utilizar para definir o quanto estamos girando. Nós também poderíamos utilizar a unidade de medida radiandos, onde, em um ponto de referência inicial, caso girássemos uma volta completa, o que seria 360 graus utilizando a unidade de medida graus, utilizando radiandos, nós teríamos girado 2π radiandos. Isso basicamente são unidades para dizer o quanto estamos girando a partir de um ponto de referência inicial. E na matemática, nós utilizamos muito o método radiandos para facilitar a nossa vida em diversos aspectos que vocês vão entender durante essa aula. No caso da aula que nós estamos, nós iremos deduzir as relações seno, cosseno e tangente em relação a 30 e a 60 graus. Digamos que aqui nós abrimos 30 graus. 30 graus nada mais é do que 1/12 dessa abertura total. Nós teríamos girado, abrindo 30 graus, uma parte de 12 em relação à nossa volta completa de 30 graus. Vocês podem confirmar fazendo 360 graus dividido por 12 e vocês chegarão a 30 graus. E se nós utilizássemos radiandos para definir o quanto estamos abrindo em relação a essa medida aqui? Digamos que nós temos a mesma quantidade de abertura, a mesma quantidade de giro aqui e aqui. Se uma volta completa é 2π radiandos, 1/12 de volta seria 2π radiandos dividido por 12. Isso seria igual, nós podemos simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 2, nós chegaremos a π sobre 6 radiandos. Então, descobrir a relação seno de 30 graus é a mesma coisa que descobrir a relação seno de π sobre 6 radianos. E descobrir essas relações de 60 graus seria a mesma coisa de descobrir as relações de 30 vezes 2 ou π sobre 6 vezes 2. π sobre 6 vezes 2, vamos fazer esse cálculo aqui embaixo de maneira rápida. π sobre 6 vezes 2, isso aqui seria igual a 2π sobre 6. Nós poderíamos dividir em cima e embaixo por 2, nós chegaremos ao valor de π sobre 3. Então, descobrir as relações seno, cosseno e tangente de 60 graus seria a mesma coisa que descobrir essas relações de π sobre 3 radianos. Eu vou deixar uma aula na descrição do vídeo. Caso vocês tenham dificuldade de entender esses conceitos, vocês podem clicar sobre essa aula, entender melhor esses conceitos de unidades que foram definidas para dizer o quanto estamos girando em relação a um ponto inicial. E apagando toda essa dedução que fizemos aqui, vamos seguir. Vamos deduzir o conceito de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus ou dos ângulos de π sobre 6 e π sobre 3 radianos. Vamos imaginar aqui um triângulo reto, e nesse triângulo reto nós temos uma hipotenusa que vale 1. E os ângulos internos desse triângulo reto é 30 graus e 60 graus. Ou 30 graus é igual a π sobre 6 radianos e 60 graus é igual a π sobre 3 radianos. Se nós espelharmos esse triângulo aqui embaixo, só que em direção oposta, dessa forma, nós teremos o mesmo triângulo exatamente igual, só que espelhado em outra direção, com sua hipotenusa sendo igual a 1 e seus ângulos internos sendo π sobre 6 radianos e π sobre 3 radianos. Ou 30 graus e 60 graus, como acabamos de ver. Se nós uníssemos esses dois triângulos dessa forma, vamos unir esses dois triângulos aqui. Pronto, dois triângulos praticamente unidos. Não reparem nessa pequena discrepância aqui. Vamos imaginar que eles sejam exatamente iguais e estejam unidos dessa forma. O que nós teríamos nesse nosso novo triângulo? Um ângulo de 60 graus aqui, ou π sobre 3. Outro ângulo de 60 graus aqui, ou π sobre 3. E nós unimos dois ângulos de 30 graus aqui, ou dois ângulos de π sobre 6, tendo um ângulo de 60 graus agora nesse interior aqui completo.
reto, nós temos um triângulo com todos os ângulos internos iguais, ou nós podemos dizer que nós temos um triângulo equilátero, com todos os lados iguais. E como nós temos um triângulo com todos os lados iguais, nós podemos dizer que a medida desse lado rosa é igual a 1. Então, a medida de metade desse lado, a medida desse lado rosa do triângulo de cima, seria igual a 1 sobre 2, metade de 1. Da mesma forma, a medida do lado rosa desse triângulo de baixo também equivaleria a 1 sobre 2. Agora, já que nós descobrimos um dos lados dos catetos desse triângulo, ou o lado rosa desse triângulo, vamos jogar novamente esse triângulo aqui para baixo. Agora nós temos um triângulo retângulo, onde nós sabemos todos os ângulos internos desse triângulo retângulo, π sobre 6 radianos, π sobre 3 radianos e 90 graus, ou 30 graus, 60 graus e 90 graus, e nós sabemos o valor de dois lados desse triângulo. Assim nós conseguimos descobrir o valor desse lado do triângulo utilizando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos fazer isso aqui no lado? Nossa hipotenusa é o lado oposto ao nosso ângulo reto. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais meio ao quadrado. Vamos puxar isso aqui para cima para termos mais espaço. E resolvendo isso aqui embaixo, 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Tudo isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais meio ao quadrado vai ser igual a 1/4. Nós podemos utilizar as propriedades de potências para chegarmos que isso aqui é exatamente igual a 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo uma aula falando sobre as propriedades das potências e de onde elas surgiram. Resolvendo isso aqui, nós chegaremos a... Relembrando que esse x aqui é ao quadrado, esqueci de colocar. Então, resolvendo isso aqui, nós chegaremos a 1 é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4. Isolando esse x aqui, nós chegaremos a x ao quadrado é igual a 1. Esse 1/4 que estava somando, ele foi para o outro lado diminuindo. Então, nós teremos 1 menos 1 sobre 4. Novamente, reduzindo essa memória de cálculo e jogando ela um pouco para cima, mantendo a mesma coisa. Resolvendo isso aqui, nós chegaremos que x ao quadrado é igual a 1 menos 1/4. Nós poderíamos resolver isso aqui de cabeça, que é muito simples, ou simplesmente readequarmos esse 1 aqui para fazermos uma subtração de frações. Vamos colocar esse 1 aqui com o mesmo denominador de 4. 1 é a mesma coisa que 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Tudo isso aqui menos 1/4. Agora sim, nós podemos resolver essa fração aqui de maneira simples e direta, chegando que x ao quadrado é igual a 4/4 menos 1/4. Nós mantemos o nosso valor que está na região abaixo da fração e realizamos essa subtração aqui de cima. 4 menos 1, 3. Então, x ao quadrado é igual a 3 sobre 4. Nós ainda temos que tirar esse exponencial aqui. Nós lançaremos ele para o outro lado como forma de raiz quadrada e chegaremos à seguinte expressão: x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Novamente, reduzindo tudo que nós fizemos aqui para termos mais espaço, nós chegamos ao seguinte valor. Nós descobrimos que x vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 4 é igual a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 nós sabemos que é igual a 2. Nós acabamos de descobrir que o x aqui no caso é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos jogar essa memória de cálculo aqui para cima, que nós já entendemos ela, e vamos apagar alguns triângulos desse aqui que nós já conseguimos deduzir o que queríamos para deixar o nosso raciocínio um pouco mais organizado. E observando esse triângulo aqui, nós sabemos que esse lado aqui é igual a 1, esse lado aqui é igual a meio, e esse lado aqui é igual ao x que nós acabamos de descobrir, raiz de 3 sobre 2. As relações seno, cosseno e tangente. O que é a relação seno? A relação seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos analisar qual é o seno de π sobre 6, ou seno de 30 graus. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que aqui no caso é 1 sobre 2. Tudo isso aqui dividido pela hipotenusa, que é igual a 1. Como qualquer número dividido por 1 é igual a 1, nós acabamos de descobrir que seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. Podemos apagar esse 1 sobre 2 aqui e vamos guardar essa relação que nós acabamos de definir aqui no canto da tela. E ótimo, conseguimos deduzir qual a relação de π sobre 6 a partir desses passos que nós acabamos de fazer. Agora vamos definir qual é o cosseno também de π sobre 6. Sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem resolver isso por vocês e deem um play novamente agora para ver se vocês conseguiram definir essa relação a partir desses passos que nós fizemos
aprendemos até agora. Como vocês já sabem, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente desse triângulo? Nós temos a hipotenusa, o cateto mais próximo desse ângulo, π sobre 6, é igual a raiz de 3 sobre 2. Como o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2 é o nosso cateto adjacente. Cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa também é igual a 1. Essa é a vantagem de utilizar triângulos retângulos com a hipotenusa igual a 1 para deduzir relações seno, cosseno, tangente dos mais diversos ângulos. Novamente, como qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, cosseno de π sobre 6 vai ser exatamente igual a raiz de 3 sobre 2. Novamente retirando isso aqui e lançando a relação que acabamos de definir aqui para o lado. Agora nós vamos definir a relação tangente. Tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente de um ângulo. Então, a tangente de π do ângulo π sobre 6 vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo, 1 sobre 2, tudo isso aqui dividido pelo cateto adjacente, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Prosseguindo aqui na frente, nós sabemos que uma divisão de fração, vamos repetir essa tangente aqui, essa expressão completa, tangente de π sobre 6 é igual a essa divisão de fração aqui. Para dividirmos essa fração, nós podemos multiplicar essa primeira fração pelo inverso da fração de baixo. Então, nós podemos dizer que isso aqui é igual a 1 sobre 2, que multiplica 2 sobre raiz de 3. Resolvendo isso aqui nessa região aqui embaixo, nós chegamos à seguinte afirmativa, que tangente de π sobre 6 é igual a 1 vezes 2, 2. 2 vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes raiz de 3. Nós podemos simplificar isso aqui cortando esse 2 com esse 2 aqui. Vamos jogar essa memória de cálculo aqui para cima e reduzir ela um pouco. Mesma coisa, só que aqui em cima. Nós paramos aqui. Então, prosseguindo aqui embaixo, nós temos que tangente de π sobre 6, ou tangente de 30 graus, é igual a, nós simplificamos aqui, esse 2 com esse 2 aqui, nós chegamos a 1 sobre raiz de 3. Então, nós acabamos de descobrir que a tangente de π sobre 6 é igual a 1 sobre raiz de 3. Ou nós podemos alterar essa escrita aqui, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, para manter a nossa raiz somente na região acima da nossa fração. E observando, multiplicando isso aqui sobre raiz de 3 sobre raiz de 3, nós estamos multiplicando esse número aqui por 1. Como nós estamos multiplicando isso aqui por 1? Nós estamos multiplicando a divisão de dois números iguais. A divisão de qualquer número por ele mesmo é igual a 1. 1000 dividido por 1000 é igual a 1. 345 dividido por 345 é igual a 1. Da mesma forma que raiz de 3 dividido por raiz de 3 é igual a 1. Nós não estamos alterando esse número aqui fazendo essa multiplicação. Então, multiplicar 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a multiplicar 1 sobre raiz de 3 vezes 1, o que não alteraria esse número aqui. E nós chegaremos à seguinte afirmação. Tangente de π sobre 6 vai ser igual a 1 sobre raiz de 3 é igual a raiz de 3. Qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, né? Nós poderíamos cortar esse exponencial com essa raiz quadrada e chegaremos à seguinte afirmação, que tangente de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3. E vamos anotar o que acabamos de descobrir aqui embaixo, que a tangente de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3. Nós podemos apagar essa memória de cálculo aqui, que já conseguimos definir a dedução da relação da tangente de 30 graus, ou tangente de π sobre 6, 30 graus. E, seguindo o mesmo raciocínio, nós podemos definir as relações seno, cosseno, tangente de 60 graus ou de π sobre 3. Como nós vimos, 60 graus ou π sobre 3 são apenas nomenclaturas diferentes para definir o quanto estamos abrindo em relação a um ponto de referência inicial. Então, vamos definir isso agora de maneira mais rápida. Pausem, tentem fazer essas relações e observem a resolução, o desenvolvimento desses raciocínios posteriormente para ver se vocês acertaram, se vocês conseguiram desenvolver corretamente. Então vamos lá. Seno de π sobre 3 vai ser igual ao cateto oposto de π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é igual a 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Aquela vantagem de utilizarmos triângulos retângulos com hipotenusa igual a 1 para definirmos essas relações. Então, nós podemos colocar o que acabamos de definir aqui no canto e partir para a definição do cosseno. Cosseno, seguindo o mesmo princípio, cosseno de π sobre 3 vai ser igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que é igual a 1/2,
sobre a hipotenusa. Hipotenusa igual a 1, nós não precisamos fazer nada. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. E pronto, acabamos de definir mais uma relação e agora vamos para a relação tangente. E vamos lá, tangente de π sobre 3 vai ser igual ao cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui sobre o cateto adjacente. Tangente igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, dividido por 1 sobre 2. Desenvolvendo isso, nós chegaremos na seguinte expressão, que é a tangente de π sobre 3 vai ser igual a uma divisão de frações. Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Desenvolvendo isso aqui, nós vamos chegar que a tangente de π sobre 3 é exatamente igual a... Vocês podem desenvolver essa multiplicação e depois simplificar, mas podem simplificar direto, né? Vocês podem cortar esse 2 com esse 2 aqui. E nós chegaremos à seguinte afirmação, que a tangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 1, ou simplesmente raiz de 3. E pronto. Lançando essa relação que acabamos de definir aqui, nós acabamos de deduzir as relações seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30 e 60 graus, ou, o que é a mesma coisa, só que escrito em unidades diferentes, para os ângulos π sobre 6 e π sobre 3. E se esse vídeo te ajudou, curta, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sugerindo deduções, resoluções ou conceitos matemáticos. Caso você queira ver por aqui, nós faremos o vídeo. Os links citados estão na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima!